Antes de mais nada, um agradecimento e desde já um desafio. O agradecimento por estar aqui, né, e estar aprendendo, toda essa gente diferente, de áreas diferentes, né, e aí vem o desafio. O desafio é o seguinte: eu tenho participado de muitos eventos desde 2007, quando a rádio começou. A rádio é nova, tem quase 6 anos, né? É de fevereiro de 2007. E dentro da minha área de transporte público, de trânsito, até de medicina de tráfego também, eu tenho participado de muitos encontros. Eu nem gosto muito de usar a palavra evento, mas encontro. Acho que é uma coisa mais, né, próxima, mais pessoal. E em alguns temas, né, os problemas continuam os mesmos ou maiores e as soluções continuam na teoria, né? E tanto os que vêm aqui na frente falar, como os que estão aí assistindo, né, saem dos lugares onde são realizados os encontros, passam a cuidar da vida da mesma forma, e até o próximo encontro, até o próximo evento. E o meu desafio, e eu sempre tento me impor esse desafio antes de propor a qualquer pessoa, é que a gente saia de um encontro como esse, tendo aprendido alguma coisa, não guardar em nenhuma gaveta, mas tentar realizar da maneira que a gente puder, né? Seja a menor, a mais simples, a mais humilde, a mais modesta, mas que a gente tente mudar a vida, a nossa vida para melhor e a vida das pessoas também. Eu não sou... Obrigado. Eu não sou médico, eu sou uspiano também, então eu me sinto colega de vocês, apesar de eu ser do Butantã, né, da cidade universitária. Mas eu me sinto um pouco em casa, até porque lá em Piracicaba, de onde eu sou, tem a Exalc, e eu adorava ficar correndo com o cachorro e bicicleta e tal. Aí eu vim parar na USP aqui em São Paulo, fazendo jornalismo, depois história. E agora eu estou contando uma história para vocês, que é a história da rádio. Eu sei que talvez a história da rádio não interesse muito, mas o que a gente tenta falar para as pessoas que nos ouvem é de fato importante. Ok. Os nossos objetivos. O povo é muito egoísta, né? Nós somos muito egoístas, né? Então, no começo da rádio, a gente tinha que falar da Rebouças, e tinha que falar da Doutor Arnaldo, e tinha que falar da Marginal, tinha que falar da Radial. E se a gente começasse a falar de alguma coisa menos ligada ao tempo real, as pessoas já começavam a reclamar. Não, mas eu quero saber da Avenida Paulista, como é que está, no sentido tal. Então, e não era essa exatamente a proposta, né? Talvez no início fosse, quando a rádio foi desenhada, mas não basta informar, mas é importante também ensinar você a chegar em casa bem, né? Sem atropelar ninguém, sem violentar a liberdade das outras pessoas que estão na rua. Nós todos somos pedestres, né? E em outras situações dirigimos automóveis, ônibus, táxis, motos, bicicletas, skates, enfim. E é importante essa convivência. É importante essa convivência, e é importante também a gente não se achar acima ou à frente de qualquer outro tipo de pessoa, né? Seja por categoria, por classe, por tipo de veículo que estejamos conduzindo. Então, na verdade, a rádio é uma wiki-rádio, né? Vamos usar esse termo moderno. É uma rádio que não só fala, mas ouve, dá muito espaço para quem já conhece, quem teve a oportunidade de ouvir, sabe que a gente não tem programação. Então não tem um jornal, não tem um programa, não tem uma revista, não tem nada. Tem uma hora, tem 60 minutos que se acabam, começam outros 60 minutos e as pessoas vão participando, né? Vão nos ajudando, trazendo informações, os ouvintes, e a gente vai processando e devolvendo para os outros ouvintes essa informação multiplicada, atualizada e tal. E no fim das contas, gente, o nosso objetivo final é cuidar da cidade, é construir uma rede que, para a felicidade nossa, está cada vez maior, uma rede que cuide da cidade. E aí, cidade não é só São Paulo, né? A gente tem milhares de exemplos, aí, milhões de exemplos de pessoas que moram no ABC e trabalham em São Paulo, ou estudam em Osasco, ou em Guarulhos, e cruzam essa grande região metropolitana. Então, apesar de até no slogan da rádio a gente ter a cidade de São Paulo, é uma rádio para todo mundo que pisa aqui em algum momento da vida. Como é que a gente funciona? A gente tem a felicidade de estar num mundo de redes sociais, né? Então a gente recebe mais ou menos essa quantidade de informações pelas redes sociais por dia, ali nos
símbolos em cima, né? Mais ou menos 2.000 mensagens de SMS, 5.000 minutos de ligações gravadas ou ao vivo por dia. A gente tem mais de 30.000 seguidores no Twitter, são 15.000 pessoas curtindo ou vendo o nosso Facebook por dia, e mais ou menos 1.500 e-mails por dia. É óbvio, né? É óbvio que a chance é muito grande de você mandar um e-mail para a rádio e a gente não conseguir responder no ar. As pessoas ficam frustradas, né? Eu apresento 1 hora por dia. E eu vejo o painel de SMS, de e-mail, né, só aumentando. Eu vou responder para ele e tal, desceu, né? Às vezes é muito frustrante isso, né? A gente falou de frustração agora há pouco, numa outra oportunidade. Para a gente é, de certa maneira, frustrante, né? A pessoa X pediu uma informação e, na verdade, você até consegue responder, mas em nome de muitas pessoas, e não só daquela, mas você sabe que, no fim das contas, ela queria ter o nome citado, queria ter aquele carinho, né? Mas, às vezes, não dá, né? E como a gente trabalha com os repórteres espalhados pela cidade, 9, né? 8 no chão e 1 por helicóptero, e os mapeamentos que a gente usa, o oficial da CET, percebam que esse do meio aqui, que é o da CET, é muito mais magrinho que o que a gente usa aqui à direita. Se alguém já ouviu a rádio e acompanha faz algum tempo, deve se perguntar por que o mapa da CET dá 40, 50, 60 quilômetros de lentidão e o nosso chegou a 700 outro dia, numa véspera de feriado. É muito simples, não tem melhor nem pior. A verdade é que a CET monitora mais ou menos 800 quilômetros de vias em São Paulo, só que a cidade tem 17.000, né? Então é impossível que o mapa da CET consiga chegar a um número assim. E quando você fala em 17.000, você fala, por exemplo, na rua que eu moro, que tem um quarteirão só, né? Então, se tem um congestionamento na minha rua, não é a CET que vai dizer, é o nosso mapeamento que é feito por via satélite e GPS. Tecnologia. Na prática, isso aqui é a Faria Lima, gente, com a Juscelina. Vocês devem ter passado por aí algum dia. Chovendo, né? A gente precisa ter, já que a gente vai cuidar da cidade e dos cidadãos, a gente precisa ter bom humor e equilíbrio. A gente também não pode ficar batendo na autoridade ou na concessionária de rodovia por bater. Isso faz com que a gente perca a credibilidade, né? Muitos ouvintes ligam, entram em contato, estão presos em algum congestionamento e ficam lá, né? Mas porque a concessionária tal, a CET, não é assim. Isso está no nosso compromisso de formar as pessoas, de formar os motoristas e formar os cidadãos. Às vezes, vocês vão ver aqui, não é culpa da autoridade. Notem alguns exemplos que podem causar congestionamentos ou acidentes, né? Briga, aqui embaixo, fila dupla e tripla, porta de escola. Isso pode ser porta de clube, cinema, né? Show, celular, né? O desconhecimento da altura do seu próprio veículo, tentando passar numa ponte ali. A má condução, né? O caminhão tombou. Não é fácil tombar um caminhão, gente. Mas, né, tem um por dia, assim. O uso da seta, né? A convivência entre as diferentes categorias de veículos, ali à esquerda, né? Fila de motos. Vocês sabiam, a gente estava falando em mortes agora há pouco, né? Em São Paulo são 2 motociclistas por dia mortos, tá? É muito sério. E aí tem as outras razões pelas quais há congestionamentos e há acidentes, e aí sim a gente pode questionar e deve questionar as autoridades responsáveis. Alagamentos, né? Imagino que vocês já tenham ficado em alagamentos, né? Falta de sinalização horizontal, quem passa pela... A gente chama de 23 de maio, mas na verdade já não é 23, lá perto do Parque Ibirapuera, corredor norte-sul, né? O asfalto está maravilhoso. Teve uma corrida de pedestre de domingo, eu participei. O asfalto está maravilhoso, só que não tem sinalização. Então, você se sente, né, perdido. Semáforos de açúcar, né, porque chove e os semáforos param de funcionar em São Paulo, né? Vocês sabem disso. E é uma novela isso. A explicação é uma novela. Árvores que derrubam fiação. A quantidade de árvores sem vida em São Paulo é imensa, imensa. São Paulo e Grande São Paulo, né? E o nosso papel
como condutores. Eu nem gosto de falar muito motorista, porque aí a gente já se fecha e isola, por exemplo, os motociclistas, os ciclistas, né? E todos têm responsabilidade, né? Agora há pouco a gente falou também sobre ciclofaixas e ciclovias em São Paulo. A rádio é contra simplesmente você pintar a faixa aí e jogar os ciclistas, né, na frente dos leões. Sem educação a gente não vai conseguir nada, né? Então, de que maneira a gente pode, algumas das maneiras pelas quais a gente pode contribuir para um trânsito mais seguro, mais harmônico, mais pacífico, respeitando a lei. Existe um código, ele é dessa grossura assim, mas é importante que a gente leia. Evitando riscos como, por exemplo, dirigindo e usando o telefone. Álcool. Não há o que dizer, né? E cuidando da manutenção do veículo, qualquer que seja o veículo, é importante a gente cuidar da manutenção. Tem acidentes horríveis que a gente pega em estradas, e na cidade também, por falta de qualificação do veículo mesmo. Eu separei 6 ilustrações aqui. Eu sei que o formato aqui não é de interação assim direta, mas só para vocês terem uma ideia de coisas que são mitos do trânsito e da legislação. Por exemplo, aquela figura da esquerda em cima, pode ou não pode dirigir sem camisa, né? É feio, né? É feio, mas pode. Na lei não tem nenhuma restrição a isso. Dirigir descalço ou descalça também pode, né? O que não pode é chinelo, rasteirinha, essas coisas todas que não tem proteção no calcanhar. Braço para fora, você vai ficar com o braço bronzeado, né? E também não pode, porque o braço tem as duas mãos têm de estar ao volante, a não ser para troca de marcha ou acionar algum comando do carro. Agora, isso aqui talvez seja uma curiosidade para vocês e talvez muita gente não saiba. Deliberadamente jogar água no pedestre é multa, é infração de trânsito. Sabia disso? É verdade, tem um espertalhão que deve estar rindo ali dentro daquele carro, molhando aquela pessoa, e é infração prevista no Código de Trânsito brasileiro. Aqui no meio, é proibido fumar dirigindo? Não, não é. Agora, não tem nada está escrito na legislação que proíba você de fumar. Só que, né, você pode causar um acidente por outras razões, né? E outra, em algum momento você vai tirar uma das mãos do volante e não é para mudar a marcha, né? Outra coisa muito importante que tem gerado muito congestionamento em São Paulo, a questão do acidente apenas, da ocorrência apenas com danos leves materiais. Primeiro, a sinalização tem que ficar à distância certa. E segundo, já que não houve nenhum tipo de necessidade de atendimento médico, esse carro pode ser retirado da via, não precisa ficar atravessado na marginal do Tietê, como às vezes acontece. Isso é uma cena de São Paulo, gente. Isso é um problema de trânsito, é um problema social, é um problema econômico, mas é uma realidade. Isso é foto que o ouvinte manda para a gente. E, aliás, visitem o Facebook da rádio, tem fotos inacreditáveis. Isso acontece muito. Está seguro esse cara aí em cima ou não? A explicação de um congestionamento. Isso aqui é a Imigrantes, né? Aqui é o comecinho da Avenida dos Bandeirantes, marginal do Pinheiros para cá. O que causa um congestionamento naquela via e naquela outra via? Notem o que acontece na alça, tá? Então percebam o tamanho do estrago causado por uma ocorrência. Vai até Santos, a lentidão. Outra coisa que a gente sempre fala na rádio: não tenha medo de buscar o caminho alternativo. Afinal de contas, nós estamos lá para dar a mão para vocês. Livre. Zona Sul, Eusébio Estevô e Nações Unidas. O Rio Pinheiros está para cá. Assim. Marginal, Morumbi, Santo Amaro aqui para baixo. Para terminar, eu quero falar de uma experiência própria que eu tive quando assumi essa rádio.
eu estava no Grupo Bandeirantes, a rádio do Grupo Bandeirantes, né? Eu trabalhava na Rádio Bandeirantes, e eu tinha um cargo de gestão e também um cargo de apresentação, né? Só que, sinceramente, eu tinha, naquela época, 12 anos de rádio já, e 12 anos de profissão, jornalismo, né? E eu realmente estava meio de saco cheio, assim, de falar o que as outras pessoas falam. E o meio jornalístico, para quem conhece, para quem não conhece também, é um pouco falso e um pouco deprimente para quem trabalha, né? É um jornalismo, sabe, é difícil você falar assim, mas ficar reproduzindo coisas que não importam a ninguém e da maneira mais mal cuidada possível, às vezes decepciona. E aí, de repente, eu assumi uma rádio, né? Montei uma equipe e assumi uma rádio que... Mas peraí, quem vai ouvir essa rádio, né? Não, tá, eu vou ouvir de manhã, vou para o trabalho, vou ouvir, desligo. Aí, à tarde, volto para casa, ligo, ouço mais 10 minutos e desligo. Mas não, as pessoas, não sei porquê, se é algum tipo de insanidade, assim, adoram a rádio, ouvem enquanto estão em casa, sabe? Mandam e-mails, participam, se de repente entra você está falando de trânsito, mas tem um espaço, fala de futebol, né? Aí vira uma avalanche, ou fala de receita de bolo, as pessoas participam também, é incrível. Quem não ouviu, ouçam um pouco, que vale a pena. E, por que eu estou falando isso para encerrar? Porque, no fim das contas, eu comecei a descobrir, ou a redescobrir, que a essência do rádio é essa, e a gente tinha perdido, né? Quando eu entrei no rádio nos anos 90, o rádio já tinha meio que perdido essa essência de estar na sala das pessoas, agora no carro das pessoas, ou no celular das pessoas, como o companheiro, né? Eu nunca vou falar no ar, quando eu estiver no estúdio, vocês ouvintes, eu vou falar você ouvinte, porque eu estou falando para milhares de pessoas, mas cada um está ouvindo do seu jeito, está ouvindo aquilo que quer ouvir. Então, resumindo, o rádio na Sul-América Trânsito voltou a ser um companheiro das pessoas. E isso foi muito gratificante para a gente, né? Saber que as pessoas muitas usam, é claro, só para buscar os caminhos, mas muitas outras ficam ou voltam no dia seguinte. Isso para a gente é gratificante e fecha o ciclo, né, com aquilo que eu falei no começo, né? O agradecimento de aprender coisas novas, né? Porque a gente aprende com os ouvintes também, aprende com os nossos entrevistados, com as nossas fontes. E o desafio de tentar cada dia fazer uma coisa melhor para a gente e para quem estiver nos ouvindo. Obrigado.